Fala meus caros, eu sou o Rick e você está no canal Correr de Moto. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a construção, a adaptação da curva de escapamento que eu tive que modificar para poder caber nesse chassi novo. Antes de mais nada eu queria pedir para vocês deixarem um like, ative o sininho de notificação e compartilhe com os amigos para ajudar o canal. Não custa nada e dá muita força pra gente. Valeu? Bom, essa adaptação ela foi necessária porque a curva de escapamento original da Tornado, que é a que eu utilizava antigamente, não cabia mais no chassi devido ao estreitamento de todos os componentes que eu tive que fazer para poder chegar na geometria parecida com a da KTM, né? Que essa que é a ideia. Então eu parti da curva original, comecei a cortar ela. A primeira coisa que eu fiz foi resolver um problema que ela já tinha de fábrica, que tem a ver com o tipo de soldagem e transição que é feito em todas as partes internas, na verdade, do escapamento, né? Então assiste esse vídeo até o final, presta atenção que eu passo umas dicas aí, como é que você consegue melhorar um escape original e tirar uma performance muito melhor dele, só com umas pequenas modificações, beleza? Olha só. Aqui tem uma curva de escapamento original da Tornado. Essa aqui que eu estava usando já tem muitos anos já. Eu cortei a flange, onde vai parafusado no cabeçote, separei principalmente pelo seguinte: aqui sempre teve uma diferença de diâmetro e um tipo de encaixe que é totalmente errado, né? Não sei se dá para perceber na câmera, mas ele tem aqui, ó, o diâmetro real da saída da flange do escapamento, ela é muito maior do que a passagem na transição para o tubo do escapamento. O tubo do escapamento, o diâmetro é menor, obviamente, que ele vai encaixar daqui, só que ele cria, a maneira como foi soldado, ele cria uma barreira, uma restrição, e essa diferença no perfil, porque ele sai de um perfil redondo e acaba ovalizando, e em seguida, né, o escapamento soldado na posição, deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, ele fica desta maneira aqui, né? Então dá pra ver aqui que o ângulo de saída dos gases não coincide já com a primeira transição de tubo, né, de diâmetro. Então os gases de escapamento eles já começam a se chocar nessas diferenças assim de ângulo e de diâmetro, né? Aqui dá pra ver bastante a diferença de diâmetro de um para o outro. Então eu já cortei isso daqui porque eu vou modificar, eu vou aproveitar essa flange aqui, vou abrir esse diâmetro novamente aqui com a esmerilhadeira, com a retífica, né? E vou fazer uma transição melhor. Agora o que eu preciso ver é qual diâmetro de escapamento eu vou usar para esse motor que está montado na moto, que esse motor ele que está agora aqui, ele está com um cilindro original da XRE, de 300. Só que eu tenho a intenção de colocar um comando mais forte, e o cabeçote tem um cabeçote preparado já com um pouquinho mais de taxa, então vai demandar, como eu vou ganhar um pouco de RPM em alta, vai demandar um diâmetro diferente do original. Então é isso que eu vou ver. A princípio, para funcionar a moto, talvez eu me adapte rapidamente com isso aí, porque a moto ela já está quase pronta para testar, não está terminada obviamente, mas ela está quase pronta para testar, e daí eu preciso de um escape nesse momento. Mas de qualquer maneira eu já vou corrigir isso nesse modelo de escape aí de toda maneira. Bom, tenho aqui na minha mão o escapamento antigo da minha moto, né? Então eu já cortei a flange e parafusei, deixei ela parafusada na saída do cabeçote aqui. Então ela tá só a ponta que faceia o duto, né? E o escapamento aqui, agora eu tô conferindo qual é o raio correto que eu quero, a saída do escape, para fazer a modificação. Aí essa posição para fazer a ligação com a ponteira, que o meu escapamento é dividido em duas metades, e aí esse diâmetro de tubo aqui sendo maior para poder encaixar, ele vem por aqui, né, entra aqui no meio do quadro, encaixa aqui e é preso com uma abraçadeira. Mas agora eu quero prolongar o tubo nesse diâmetro até a saída do quadro, para aproveitar essa limitação o máximo que eu posso aqui. Esse espaço ele vai passar por trás do cabo de embreagem e na frente da lateral do carburador aqui. E aí eu pretendo aproveitar esse diâmetro que é menor e faço a conexão aqui, nessa posição, na
ficar embaixo da caixa do filtro. Eu pretendo colocar a caixa de filtro ali nessa posição, né, com o filtro de ar aqui, e aí o escapamento passando por baixo. Então eu também vou ter que fabricar a caixa, então faço o escape primeiro, tanto faz a ordem, e assim eu já deixo ele exatamente nessa posição, que é o que eu quero, aproveitar esse espaço aqui, que ele coube certinho, tá sem a tolerância mínima minha, mas ficou bom. Então vou cortar isso aqui, modificar, e aí no futuro, quando eu precisar de um diâmetro maior, em função do novo cabeçote que eu vou colocar, eu copio num tubo com um diâmetro maior. Talvez eu compre até uma curva de inox que tem para vender, tem diversas marcas aí, e modifique em cima dela mesmo. Porque dificilmente essa curva, essa daqui é original, né? Então, tudo bem que esse escape aqui é um escape antigo, original de rua, mas ele não tem a transição, não tem o raio ideal para um motor que você quer tirar a performance. E é lógico também que eu estou fazendo um experimento, não adianta eu comprar um escapamento pronto, original de performance, tem diversos no mercado aí, que eu vou colocar, vai chegar aqui, dificilmente vai encaixar no chassi novo, então eu vou ter que modificar. Então uma coisa depende da outra, e como eu comecei pelo chassi, né, eu poderia assim, ter comprado o melhor escape de performance do mercado, parafusado no motor e feito o chassi em volta. Também não sei se seria isso daí a melhor opção, porque você consegue desenvolver um escapamento de performance para cada modelo de motocicleta que você tem, né? Então categorias que são livre preparação, que aceitam muita modificação, é assim que funciona. Você tem a moto pronta, o ideal a ciclística, e adapta o escapamento, né, os diâmetros, comprimentos, curvas e tal da melhor forma possível. E também para acertar isso aí depende de um dinamômetro, que não é o caso agora. Então vamos fazer esse escape primeiro, ver o que acontece, desenvolver a melhor forma possível dele encaixar nesse chassi, e no futuro copio no diâmetro diferente que eu precisar em função do cabeçote, do comando, de tudo isso aí. Aqui eu tenho o escape original, e eu arrumei mais dois escapes que eu já tinha feito há muitos anos para outras motos, tá? Se eu não me engano era para o motor CB500, então, porque os diâmetros são idênticos aos da 250, tanto externo quanto interno, né? E então o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar essa curva mais ou menos da original e adaptando no formato que eu preciso aqui no motor da moto. E aí também já aproveito e resolvo esse problema da flange aqui, porque ela fica muito restrita na transição aqui, porque ela tem uma solda por brasagem no escape original. O tubo ele tem um diâmetro um pouco menor do que esse aqui, que vai direto na saída do cabeçote, e aí esse tubo ele é soldado por dentro por brasagem, uma solda latão. Eu tava removendo tudo ali, mas praticamente inutiliza, né? Se eu for cortar fora isso daqui, desbastar, eu acabo inutilizando esse pescoço. Então eu vou usar só a flange, que parafusa direitinho, já tá na medida. E aí esse escapamento aqui, esse tubo, ele já é um tubo direto, ele não tem essa solda aqui, não tem um encaixe um no outro. Ele tem só um anel externo de diâmetro maior, que é para fazer a montagem da flange, né? Fazer ela conseguir parafusar no cabeçote. Aqui. Então eu substituo essa flange por essa, passo ela caber aqui. Vou ter que seccionar mesmo em algum momento aqui essa curva. A ideia qual é? Aproveitar parte dessa curva aqui, máximo que der contínuo, né? Agora para fazer o resto da curva, como eu não tenho dobrador para esse diâmetro de tubo, não adianta eu querer fabricar um do zero. Esses tubos assim de diâmetro maior e parede fina, eles precisam ser dobrados num tipo de dobrador que vai uma castanha dentro do tubo para que não aconteça o estreitamento da parede na hora que está fazendo, né? Então são máquinas bem mais desenvolvidas em termos de processo de fabricação. O meu dobrador é um dobrador manual, então ele não é capaz de pegar nem esse diâmetro aqui, esse diâmetro externo aqui dá 37 mm, se eu não me engano, ou 39. Eu não tenho essa castanha, então eu não conseguiria dobrar de maneira nenhuma esse diâmetro. E também não tenho esse dispositivo, né? Essas ferramentas. Então nós vamos compor um escapamento assim, feito em seções, já tenho as curvas prontas, soldar ele na TIG direitinho, para ele ficar uma solda mínima e não oferecer rebarba na parte interna, que é o mais importante, e aí componho toda a curva. E
Depois, posteriormente, se eu precisar fabricar um escape contínuo, né, sem solda nenhuma, eu uso ele como modelo. Levo em alguma casa de escapamento aí, compro o tubo e peço pro cara copiar para mim. E aí então eu começo a fabricação da flange que vai parafusada na saída do cabeçote. Tô limpando aí de alguma maneira com a Dremel, tirando as rebarbas. Coloco ele na posição já no cabeçote para começar a fazer o ajuste da transição da curva do escapamento. Essa fase é uma fase bastante complicada porque depende de muito alinhamento e verificar diversas vezes as posições até que você possa executar a solda final e definir qual é a posição do escapamento. Instalando novamente a flange, fazendo a solda aí na TIG, dando um acabamento melhor possível internamente, que é o que interessa realmente pra gente. Concluindo as peças do escape aqui, fiz a curva, começa a abrir aqui, ó. Flange no lugar, já está soldado, saída do coletor, né? Indo bem próximo aqui do motor, mas ainda com folga para mangueira de óleo, as mangueiras, né, do radiador, tudo tranquilo. Olha lá, afastado do cabeçote, não pega aqui, encaixa essa peça aqui. Saiu uma peça só desde lá do coletor. Ela encaixa aqui, eu fiz um encaixe no tubo, eles são o mesmo diâmetro interno, só fiz um encaixe aqui, agora eu soldo, fecho aqui e soldo, então ele tem uma transição suave internamente, não vai dar degrau. Aqui onde era bem limitado o espaço, ele, deixa eu ver se consigo filmar aqui, ó, passa próximo, mas não toca no suporte, não toca embaixo, não toca em lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum, olha só. Passa bem próximo ali da mangueira, não, desculpa, do tubo do óleo, tubo de lubrificação, mas também não toca. Acho que dá pra ver aqui, tá, né? Não passa próximo ao carburador, mas também não toca carburador. Não toca o quadro, chassi, olha lá. Sem pegar em lugar nenhum, ele passa perfeitamente nesse espaço que eu deixei para passar aqui por dentro, né? Amortecedor, tá aí, tá tudo livre. O escape ele sai nessa direção, né? Vem de lá, porém a direção ele aponta para o centro da moto. Então aqui nessa luva de encaixe da ponteira, ela vai ser soldada aqui em ângulo, né? E também internamente ele favorece esse tipo de montagem, que ele vai ser inclinado aqui, ó. Esse diâmetro aqui já é maior, né? Então ele já ganhou volume, espaço aqui, eu consigo alinhar ele e sair na direção que eu quero, mais paralelo à lateral da moto, em direção à ponteira. E aí a ponteira é só encaixar aqui. A ponteira também eu vou modificar um pouco essa curva, que agora o encaixe ele ficou um pouquinho mais atrasado do que em relação ao que era antes. Mas tá aí, tá feito. Aqui eu estou mostrando só as peças que foram feitas em separado do escapamento, que vão compor a curva. E agora com os componentes posicionados, estão todos encaixados, eu fiz todas as transições de diâmetros, né, direitinho, para que não ofereça nenhuma resistência na parte interna para o fluxo do escapamento. Eu começo a geometria ideal passando dentro do chassi, indo de encontro à ponteira de escapamento. Esse é um trabalho que ele precisa de muita paciência, muito cuidado, porque você monta e desmonta esse escapamento diversas vezes do chassi. Então é um trabalho que você não pode ter pressa, você tem que ter muita atenção, porque o resultado final ele depende exatamente do cuidado que você tem com esse alinhamento, mesmo porque o tubo de escapamento, por ser parede fina e o processo de soldagem oferece sempre muitas distorções, o resultado final pode ser desastroso se você decidir uma sequência de soldas errada, por exemplo. E esse foi o trabalho final, com o escapamento
definido, totalmente soldado na posição. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação e compartilha com os amigos. Segue a gente também lá no Instagram, @corredemoto. Lá eu posto outras coisas além da evolução desse projeto aqui. Próximo vídeo, nós vamos falar da balança, adaptação que foi feita, a soldagem de alumínio. Beleza? Valeu!